Tudo nos indica que nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra e nós somos alertados pelo Senhor que muitas pessoas se afastarão, se apostatarão e abandonarão ao Senhor. Esse é o estudo de número 890 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que devemos estar sempre vigilantes e não devemos ignorar as advertências do Senhor. Vamos ao nosso tema, abandonando ao Senhor. O nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5, a parte final que diz: mas cujo coração se afasta do Senhor. Palavras sinônimas de abandonar é afastar, é desprezar, é recusar, é afrontar, é censurar, é simplesmente ignorar, rejeitar e desvalorizar. É não fazer caso do Senhor. E a palavra do Senhor, ela alerta o homem para ter cuidado e não se afastar dele. Hebreus no capítulo 3, verso 12 diz: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então precisamos estar considerando as exortações que a palavra de Deus nos ensina e nos chama a atenção. Quem se afasta do Senhor é uma pessoa que perde as bênçãos de Deus. Vamos conferir Jeremias capítulo 17, verso 5, o versículo inteiro que diz: assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Como mostra o nosso texto base, o coração do homem pode se afastar do Senhor quando colocam a sua confiança e a sua motivação no ser humano. Se nós pararmos para pensar o que pode levar o homem a se afastar de Deus, a Bíblia nos dá vários exemplos e a Bíblia nos traz vários motivos. Vamos pegar as influências das pessoas. Salomão, ele é um grande exemplo para nós. Ele abandonou o Senhor por influência das esposas que ele teve. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. Elas influenciaram Salomão. Sabe o que significa influenciar? É sugestionar, é convencer, é induzir. 1 Reis capítulo 11, o verso 4 e verso 5 diz: e à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. E olha ainda o que a Bíblia nos ensina: então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Precisamos estar atentos sempre, tendo os exemplos que a Bíblia nos traz. Salomão, ele era considerado o homem mais sábio. Agora imagina, se aconteceu com ele, imagina conosco. Devemos estar atentos e não ignorarmos a palavra do Senhor, as advertências do Senhor. Paulo, ele nos adverte para estarmos atentos.
1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, e Salomão é um grande exemplo para nós. O nosso Senhor Jesus, ele também fala para estarmos sempre atentos, sempre alerta. Mateus capítulo 24, o verso 4, que diz: então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. E as mulheres de Salomão os seduziu. Lembre-se disso. O Espírito Santo também nos alerta e nos ensina que muitos nos últimos dias abandonarão ao Senhor, influenciados por pessoas mentirosas. 1 Timóteo capítulo 4, o verso 1 e o verso 2, que diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então não ignore as advertências da palavra de Deus. Israel abandonou ao Senhor, sabe como? Eles queriam ser semelhantes às outras nações. 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e verso 5, que diz: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Aí vem assim, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. E quantas pessoas nos dias de hoje abandonam ao Senhor porque querem seguir, porque querem agir como os ímpios, eles rejeitam ao Senhor. E foi justamente isso que Deus falou para Samuel. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Precisamos sim estarmos olhando para a palavra de Deus. Quando eles rejeitaram a Samuel, eles estavam rejeitando o Senhor. Quando eles queriam ser iguais às outras nações, eles estavam rejeitando ao Senhor. Outra causa que faz a pessoa abandonar o Senhor é a falta de maturidade espiritual. Segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 11, diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Muitas pessoas recebem profecias de homens e, por não se cumprir, se decepcionam, sabe com quem? Com Deus. Ou porque eles não têm paciência em aguardar uma promessa de Deus se cumprir na vida deles, eles se frustram, eles culpam a Deus e eles abandonam ao Senhor. Outro motivo que leva as pessoas a abandonarem ao Senhor é a incredulidade. Hebreus no capítulo 3, verso 12 diz: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. São motivos, são causas que as pessoas encontram para abandonar a Deus, para rejeitar a Deus, para desprezar a Deus. Mas tem outro também, a ganância. A ganância, ela é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir
possuir tudo o que admira para si próprio. A ganância, ela é uma ambição excessiva, exaltada de dinheiro, bens ou outras riquezas. A ganância, ela é uma cobiça. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Se olharmos esse versículo, dá para entender que as pessoas que se afastam do Senhor, que abandonam o Senhor, elas trazem para si sofrimento, e o amor ao mundo também é uma causa, é um motivo para as pessoas abandonarem e rejeitarem o Senhor. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo diz assim: porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Nós não podemos amar o mundo. O apóstolo João nos ensina que não devemos nos apegar às coisas deste mundo, amar a este mundo. 1 João capítulo 2, verso 15, verso 16, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eu acho muito interessante que João ainda fala assim: olha, sabe, todas essas coisas aqui que existem no mundo, elas vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus não passarão. Outra coisa, se você parar para pensar, o pecado faz o homem abandonar a Deus. Quantas pessoas preferem viver em pecado, sabendo que estão pecando, sabendo que estão desagradando a Deus, do que se arrependerem e voltarem-se para Deus? Isaías no capítulo 59, verso 2 nos diz: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não podemos alimentar o pecado dentro de nós, não podemos brincar com o pecado, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E Deus, certa vez, advertiu, ele alertou a Caim para que não cedesse ao pecado. Gênesis capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha a responsabilidade do homem. Quantas pessoas jogam tudo nas costas de Deus? Quantas pessoas não querem fazer o que é possível ser feito e acham que é Deus que tem que fazer ele não pecar? Mas quando Deus fala para Caim, Deus fala assim: se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. E olha a ordem de Deus para Caim: cabe a ti vencê-lo. Sabemos que o Senhor nos ajuda, mas a parte que nós temos que fazer é nós que temos que fazer. O apóstolo João, ele nos ensina que nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados, porque o Senhor, ele é misericordioso, porque o Senhor, ele nos perdoa. 1 João capítulo 1, o verso 8 e o verso 9, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Não devemos viver na ilusão, achando que nós não estamos pecando, que não estamos desagradando a Deus. Nós devemos olhar para nós, nos arrepender
e pedir perdão, porque Ele é fiel para nos perdoar. Lembra de Salomão? Salomão ignorou a advertência do pai dele, ele ignorou a advertência de Davi. Davi aconselhou a Salomão para que ele não abandonasse ao Senhor, e Davi ainda mostrou para Salomão a consequência de quem abandona, a consequência de quem rejeita o Senhor. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, que diz: e tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conheces as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. E nós vemos que Salomão, quando ele foi envelhecendo, ele desprezou a orientação de Davi. E a Bíblia ela nos dá muitos outros exemplos de pessoas que abandonaram ao Senhor, de pessoas que abandonaram a fé. Certa vez o profeta Elias, ele confrontou o rei Acabe, porque ele tinha abandonado o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 18, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Baalins. É importante você entender: quem abandona o Senhor, ele traz sobre si problemas, dificuldades, sofrimentos, traz angústias e traz tristeza. Aí nós vemos que pelo fato do rei Acabe ter abandonado o Senhor, ele levou Israel a ter muitos problemas e passar por sofrimentos. Mas Israel, aquela nação, muitas vezes, não foram poucas, foram muitas vezes, eles abandonaram o Senhor. Oséias no capítulo 11, verso 7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adorem. Eles mesmo desviados, mesmo afastados do Senhor, quando se viam em dificuldade, sabe qual era a atitude deles? Eles buscavam o Senhor, eles rogavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor. E o livro de Juízes nos mostra várias vezes que o povo de Israel abandonavam ao Senhor, sabe para quê? Para fazer o que cada um achava o que era certo, para adorar a outros deuses, deuses que não eram verdadeiros, e Deus sempre levantava contra eles um adversário, e eles eram afligidos, eles eram oprimidos, e diante das dificuldades eles oravam, eles clamavam ao Senhor, eles se voltavam para o Senhor, e o Senhor, tão misericordioso que é, os ajudava, levantava um libertador, os perdoava e ainda os abençoava. Lamentações capítulo 3, o verso 21 ao verso 23, que diz: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, que nós não somos consumidos. E o profeta Isaías, ele ensina que é necessário nos voltarmos para o Senhor, para podermos receber o perdão e a misericórdia, para encontrarmos o favor do Senhor e voltarmos a ter comunhão, voltarmos a ter intimidade, voltarmos a ter esperança de um futuro glorioso, de um futuro grande, de um futuro tremendo com o nosso Deus. Isaías capítulo 55, o verso 6 e o verso 7 diz assim: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Olha ainda o que Isaías fala: abandone o ímpio seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte-se para Yahvé, pois
pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos recebe, ele nos aceita, ele nos perdoa. Eu vou concluir com a advertência de Jesus, aonde ele nos ensina que não devemos ignorar, sabe o que? A nossa carne. Marcos capítulo 13, o verso 38, que diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Nós devemos estar atentos, em vigilância constante, pois o nosso adversário, ele não dorme, ele lança setas, dardos inflamados, ele age sempre para nos levar a abandonarmos o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, não se esqueça de dar o seu like, e se ainda não está inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.